Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo permaneça com todos. Prezados ouvintes e seguidores do Grupo Divulgar, é com grande alegria e satisfação que estamos apresentando o programa Jesus por Emmanuel, estudando o livro Fonte Viva, psicografia de Francisco Cândido Xavier pelo Espírito Emmanuel. Hoje, vamos estudar o capítulo 96 com o tema Além dos Outros. Quem vai conduzir o nosso estudo de hoje e trazer os esclarecimentos é o nosso companheiro Carlos Martins. É com você, Carlos. Bom trabalho. Olá, eu sou Carlos Edson Martins e mais uma vez, a convite do Grupo Divulgar, que é representado pela plataforma divulgar.net, estamos trazendo mais reflexões a respeito do livro Fonte Viva, livro que tem como autor espiritual Emmanuel e foi escrito através da psicografia de Francisco Cândido Xavier. Agradecemos ao Grupo Divulgar por nos dar novamente esta oportunidade. Agradecemos a gentileza do convite e a confiança nas nossas palavras. Hoje nós iremos tratar do item de número 96 do livro, que tem como título Além dos Outros. Como sempre, todos esses itens do livro começam com uma transcrição de um trecho do Evangelho. Esse trecho que inicia o item 96, que diz assim: não fazem os publicanos também o mesmo, que são palavras que seriam de Jesus, que estão no Evangelho de Mateus, capítulo 5, item 46. Esse trecho traz uma curiosidade, porque ele também foi tratado no terceiro livro da doutrina espírita, que é intitulado O Evangelho segundo o Espiritismo. Esse trecho se encontra também transcrito neste livro, no capítulo 12, que tem como título Amai os vossos inimigos. E nessa fala de Jesus, ele compara as atitudes de não amor ao próximo com as ações que são feitas pelos publicanos, pelos pagãos, que são ações de amar somente aqueles que lhes interessam. O amor condicionado, aquele amor que traz um viés equivocado. A título de curiosidade, os publicanos eram os cobradores de impostos nas províncias dominadas pelo Império Romano, na época de Jesus. Por isso que eles eram muito mal vistos pela sociedade da época, por cobrarem impostos. E Jesus, nesse trecho, faz uma referência aos publicanos, indicando que eles também amam de maneira condicionada, amam a quem os interessam. E cobrava uma atitude maior daqueles que buscavam se sintonizar com a verdadeira lei de amor, com o amor que seria o amor verdadeiro, o amor real. E para isso seria preciso também amar os vossos inimigos. Tá? Amar os nossos inimigos. Nas palavras de Jesus, amai os vossos inimigos. Faz parte do mandamento maior também amar aos inimigos. Não somente amar ao próximo como a si mesmo, não somente aceitar os desígnios de Deus, amar a Deus acima de todas as coisas, mas também amar os seus inimigos. Para quem tiver curiosidade, procure o capítulo 12 do terceiro livro da doutrina espírita, o Evangelho segundo o Espiritismo, que esse trecho do Evangelho também é muito bem tratado, muito bem abordado
nas palavras de Allan Kardec e também nas palavras dos espíritos que o apoiavam na feitura dessas obras. Mas vamos fazer a leitura do trecho que foi escrito por Emmanuel através da psicografia de Francisco Cândido Xavier. Vamos então. Trabalhar no horário comum irrepreensivelmente, cuidar dos deveres domésticos, satisfazer exigências legais e exercitar a correção de proceder, fazendo o bastante na esfera das obrigações inadiáveis, são tarefas peculiares a crentes e descrentes na senda diária. Jesus, contudo, espera algo mais do discípulo. Correspondes aos improvisos do trabalho diuturno, criando coragem, alegria e estímulo em derredor de ti? Sabes improvisar o bem onde outras pessoas se mostraram infrutíferas? Aproveitas com êxito o material que outrem desprezou por imprestável? Aguardas com paciência onde outros desesperaram? Na posição de crente, conservas o espírito de serviço, onde o descrente congelou o espírito de ação? Vejam que interessante. Vamos fazer uma pequena pausa aqui na leitura do texto para alguns comentários. Vejam o quão interessante essas palavras de Emmanuel se compararmos com o pedido de Jesus. O pedido de Jesus era que nós sempre transcendêssemos aquilo que seria a ideia comum, que nós fôssemos à frente. E Jesus pregava que nós fizéssemos isso com a afetuosidade do amor. E Emmanuel, em todos esses questionamentos que nós acabamos de ler, ele propõe que nós tenhamos empenho nas nossas atividades em fazer o bem, empenho em vencer a nossa inércia, empenho em vencer a nossa tendência de ficarmos paralisados diante de situações que cobram um pouco mais de nós. Jesus recomendava: ame os seus inimigos. Para nós, até hoje, depois de tanto tempo, essa recomendação de Jesus é difícil de ser aplicada. Nós temos muita dificuldade de aceitar, de tolerar, de conviver com aqueles que são diferentes de nós. Existe ainda muito preconceito nesse mundo. Imagine a dificuldade que nós temos em amar aqueles que nos machucaram, em não buscar o revide, de não buscar a revanche. É preciso que nós trabalhemos. E Emmanuel, aqui nessas palavras, ele vem propondo justamente isso. Trabalhe. Comece o trabalho nos detalhes. Comece o trabalho naquilo que parece ser o mais difícil, o mais simples, para assim alcançar o mais difícil. É como se fosse aquele método, quem trabalha com programação de computadores conhece esse método chamado divisão em conquista, que é dividir um problema em vários problemas menores e assim conseguir resolver o todo. Nós não vamos conseguir praticar o bem se nós não começarmos a trabalhar todos aqueles pequenos detalhes que vão minando o nosso caminho, que vão atrapalhando a nossa caminhada. Existem detalhes na nossa vida que nós não damos atenção, mas esses detalhes acabam impedindo que nós alcancemos essa grande dádiva que é amar ao próximo. Vamos continuar a leitura? Partilhas a alegria de teus irmãos sem inveja e sem ciúme, e participas do sofrimento de teus adversários sem falsa superioridade e sem alarde.
Que dás de ti mesmo no ministério da caridade? Garantir o continuismo da espécie, revelar utilidade geral e adaptar-se aos movimentos da vida são característicos dos próprios irracionais. O homem vulgar de muitos milênios para cá vem comendo e bebendo, dormindo e agindo sem diferenças fundamentais na ordem coletiva. De 20 séculos a esta parte, todavia, a abençoada luz resplandece na terra com os ensinamentos do Cristo, convidando-nos a escalar os cimos da espiritualidade superior. Nem todos a percebem, ainda não obstante envolver a todos, mas para quantos se felicitam em suas bênçãos extraordinárias, surge o desafio do Mestre, indagando sobre o que de extraordinário estamos fazendo. O que de extraordinário estamos fazendo? Aqui nessa segunda parte do texto, Emmanuel aborda até questões que hoje são muito importantes, questões ecológicas. Nós estamos agredindo a natureza para o nosso bel prazer. Será que nós podemos destruir a criação do Pai, a natureza, a criação do Pai Celestial, somente para satisfazer as nossas vontades, prazeres e desejos? Será que o ensinamento do Cristo de amar o próximo também não nos convida a preservarmos a criação do nosso Pai Celestial? A resposta é positiva, sim. Sim. Inclusive, isto é tratado no livro 1º da Doutrina Espírita, o livro dos Espíritos, na lei de conservação. Nós temos por obrigação conservar a criação do Pai Celestial. E nós temos falhado nisso. Nós não estamos conseguindo amar os nossos próximos. Não estamos, muito menos, que é mais difícil ainda, amar os nossos inimigos. Não estamos conseguindo preservar a criação do Pai Celestial, o legado que Deus nos deixou para que nós tomemos cuidado. Em resumo, em síntese, nós estamos ainda falhando bastante. É por isso que Emmanuel, neste texto, nos recomenda que busquemos nos pequenos detalhes onde nós estamos falhando. Somente assim nós vamos conseguir completar o todo. Se nós não olharmos para estes detalhes, se nós não procurarmos corrigir estes detalhes, corrigir esses pequenos lapsos, esses pequenos equívocos que nós estamos cometendo na nossa existência, nós não vamos conseguir compreender de fato o que é essa ideia de amor incondicional que Jesus nos propunha e nos incentivava a alcançar. Nós somos programados para essa ideia de amor incondicional. O Criador já nos programou, mas para isso é preciso que nós vençamos a nossa inércia, que nós vençamos a nossa paralisia e, por que não dizer, que nós vençamos a nossa preguiça, que ainda é muito grande. Nós somos comodistas e somos imediatistas. Nós buscamos soluções para os nossos problemas no agora, nesse instante. Nós não observamos e aprendemos com os erros do passado para corrigirmos no presente e para desenvolvermos um futuro melhor para nós no quesito individual e para nós no quesito de sociedade, de irmandade que nós somos, no sentido coletivo. A nossa visão tem sido muito individualista no sentido egóico, no sentido egoísta, no sentido de satisfazermos somente as nossas vontades imediatas em detrimento dos outros. Mas Jesus nos cobra uma atitude mais coletiva, uma atitude mais humanizada, uma atitude de irmandade, porque é esse o nosso destino, nos darmos as mãos como irmãos que se amam.
irmãos que se importam uns com os outros, irmãos que não vão deixar outros para trás. E esse pensamento está de acordo com o lema do Espiritismo: fora da caridade não há salvação. Muito obrigado a todos que assistiram este vídeo até este momento. Sintam-se cordialmente abraçados e nos veremos em uma nova oportunidade. Esperamos que essas reflexões possam ter trazido novos conhecimentos e novos alentos aos corações de todos. Muito obrigado. Em nome do Grupo Divulgar, te agradeço, Carlos, pelos esclarecimentos do capítulo de hoje, capítulo 96, com o tema Além dos Outros. Esperamos ter contribuído com os nossos ouvintes e seguidores, levando essa mensagem aos corações de todos. Amanhã teremos no nosso programa o nosso companheiro Hélito Araújo, que vai trazer o estudo e as reflexões do capítulo 97 com o tema A Palavra da Cruz. Acesse o nosso site www.divulgar.net e conheça toda a nossa programação, assim como as nossas redes sociais, Facebook, Instagram e o nosso canal de YouTube. Muita paz a todos.